Bom dia! Iniciando mais um dia da nossa jornada, nosso encontro aqui, o Café com a Terapeuta, às 8 horas da manhã, todo dia. Que delícia está sendo passar esse tempo com vocês, podendo falar um pouquinho mais do nosso trabalho, daquilo que a gente entrega, daquilo que a gente pode melhorar, daquilo que a gente pode desenvolver, daquilo que a gente pode transformar. Eu tenho me desenvolvido cada vez mais quando eu venho aqui, quando eu converso com vocês, quando a gente faz essa troca. É muito bom, né? Essa interação, essa troca que a gente faz. E nos bastidores também, quando as pessoas me procuram, a gente bate um papo e fala o quanto tem ajudado elas a transformarem a vida delas, né? No nosso momento aqui. Bom dia, Josi, seja bem-vinda. E é tão especial e é tão gostoso quando a gente pode fazer essa troca, né, entre nós, quando a gente pode caminhar juntas, né? E é uma ajudando a outra, e assim a gente vai crescendo, assim a gente vai evoluindo e vai tendo mais posicionamento, né, para ser a terapeuta que nós nascemos para ser. Então, nós estamos na jornada da terapeuta com resultado na série 2, posicionamento e autoridade. E eu sou Marcela Toledo e eu ensino terapeutas cristãs a terem resultados em 30 dias. E mais uma vez, né, estando aqui com vocês, caminhando junto, podendo é, olhar para mim, olhar para vocês e dos céus. Melhorou, Josi? Veja aqui para mim. Melhorou? Vai me falando aí. Ela falou que o som estava bem baixinho, eu estou aumentando aqui. Dá uma olhada, vê se melhorou para mim e vai me falando, por favor. Então, o nosso tempo é precioso aqui, onde a gente aprende um pouco mais, onde a gente fala um pouco mais e consegue crescer na nossa carreira, no nosso negócio de terapeuta. Então, eu quero te convidar hoje, né, a gente falar um pouquinho sobre autoridade. Que autoridade não é tempo de ministério, ela é clareza da sua mensagem. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa autoridade, isso que o Senhor quer de nós, das nossas vidas. Ontem nós falamos muito sobre a crença do dinheiro, né? Quantas de nós, terapeutas, não temos essa questão do dinheiro que nos prende, que nos paralisa? E hoje a gente vai falar sobre autoridade, que é outro lugar que nós vamos também, onde a gente sente muito preso, com medo, com vergonha, com insegurança. Mas nós estamos aqui hoje para caminhar junto e falar sobre essa autoridade. Josi, se você puder me sinalizar se melhorou o som, eu agradeço. E hoje, então, o nosso tema de hoje é: autoridade não é tempo de ministério, é clareza da mensagem. É quando a gente se posiciona, quando a gente fala daquilo que o Senhor confiou a nós e quando a gente leva a nossa mensagem, né? Ajuda. A Josi diz que melhorou um pouco. Deixa eu tentar levantar o microfone aqui um pouquinho para ficar mais próximo. Aí você me fala, tá, Josi, por favor. Então, eu quero conversar com vocês sobre essa questão da autoridade, né? A autoridade, ela não é tempo de ministério, ela é clareza da mensagem. Então, o que a gente vai falar um pouquinho, como você se comunica, como é que o seu cliente tem entendido a sua comunicação, para a gente refletir aí o que a gente pode fazer, melhorar e mudar, né? Aquilo que é necessário ou continuar fazendo aquilo que é necessário fazer. Então, eu quero fazer algumas perguntas para que você já coloque no seu coração tudo que a gente vai falar, né? Eu quero saber se você já pensou que ainda não tem autoridade suficiente para se posicionar. Como é que é isso para você? Né? Tá sempre, eu ainda não tenho autoridade, eu ainda não posso me posicionar, ou já sentiu que você precisa estudar mais, fazer mais cursos e esperar mais tempo. Eu não posso falar ainda porque eu preciso estudar um pouco mais isso, aquilo outro, porque eu não tenho ainda tanta clareza.
Você já olhou para outras terapeutas e pensou, nossa, ela fala muito bem, ela pode falar, mas eu ainda não. Eu não me sinto ainda confortável para falar. Como é que você se sente, né, quando eu faço essas perguntas? Porque muitas terapeutas, elas não são invisíveis por falta de capacidade. Elas são invisíveis por falta da clareza, daquilo que ela fala, daquilo que ela transmite, né? Porque ela está sempre nesse lugar de que eu preciso conhecer mais, do que eu preciso falar mais para ter mais autoridade. Então, você precisa transmitir essa mensagem. Porque com certeza, né, se eu fosse sua mentora, fosse te atender, você já tem recursos o suficiente para falar com clareza daquilo que você faz. Mas você ainda fica nesse lugar de que eu não posso, de que eu preciso estudar mais, eu preciso fazer mais. E existe uma crença muito silenciosa, né, entre as terapeutas, que é quando eu tiver mais tempo de experiência, eu vou me posicionar. Aí eu venho aqui, eu falo, aí ela se compara com a outra, não, porque a outra está não sei quantos anos, eu ainda não posso. Ou quando eu tiver mais formação, mais cursos, aí eu começo. Aí eu vou falar, não, porque eu vou fazer esse curso aqui. E quando eu tiver mais autoridade, as pessoas vão me procurar. Então é sempre procrastinando, é sempre deixando para depois. E essas são as crenças que a gente tem, né? Eu já tive também esse tipo de crença, de pensar, não, mas eu não sou capaz, né? Não, eu não consigo. Eu preciso estudar mais isso, mais aquilo outro. E aí a gente vai inflando, né? Eu falo sempre que a gente vai tendo obesidade de tantos cursos que a gente faz, e aí a gente se perde. Nós mesmos nos perdemos no meio de tanto curso que a gente tem, porque aí a gente não consegue essa comunicação com clareza. A gente não consegue falar com clareza. E a autoridade, eu quero dizer para vocês, ela não nasce do tempo. Ela nasce da clareza da sua mensagem. Que você fale com o que realmente tem no seu coração. É com isso que nasce a sua autoridade, né? Com aquilo que o Senhor confiou a você e você passa para as outras pessoas. Aí sim, né? E hoje nessa live, o que nós vamos fazer? Nós vamos entender, né? Por que algumas terapeutas são lembradas, enquanto as outras, mesmo sendo excelentes, tendo muitos conhecimentos, continuam sendo esquecidas, né? E aí por isso que a gente vai falar de posicionamento. Ontem nós falamos bastante sobre as crenças do dinheiro, né? Esse medo de falar do dinheiro, esse medo de falar do seu valor para o seu cliente, e aí você fica presa, né? Você fica condicionada a não falar e ser a terapeuta bozinha, né? E ser a terapeuta que, se eu não falar, fica tudo bem. Se eu falar de valor, o meu cliente vai embora. Então hoje nós vamos falar desse posicionamento. O que precisa ficar claro para esse cliente te procurar e pagar aquilo que é necessário. A nossa leitura bíblica hoje está em Mateus, capítulo 7, versos 28 e 29. Eu vou ler com vocês. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Isso já é o fim do Sermão do Monte. E olha que interessante. Em outra versão está escrito, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, que era quem tinha essa autoridade para falar. E Jesus, ele não tinha títulos religiosos formais. Ele não fazia parte de estruturas tradicionais. Mas o texto dizia algo poderoso. Ele ensinava com autoridade. E olha que interessante, ele ensinava com autoridade, porque ele sabia do que ele estava falando e para quem ele estava falando. Ele tinha clareza na mensagem. Ele falava com convicção, ele falava com direção, ele falava com propósito. Mas muitas terapeutas têm muito conhecimento,
muitas formações, tem até as suas ferramentas, mas a mensagem continua confusa, ela não consegue falar. Aí quando a mensagem é confusa, a autoridade desaparece, porque o cliente não consegue entender o que ela falou, e às vezes ele é o cliente sedento dela. Ele é aquele cliente que está buscando o que ela realmente entrega. Mas como a mensagem não é clara, ela não consegue passar essa mensagem, ela não consegue levar para frente. Então, aqui nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa clareza da mensagem, né? O que nós precisamos fazer? E nós vamos falar sobre essas dores emocionais, que está muito no nosso meio, que tantas terapeutas se escondem, e se escondem, e escondem a própria voz. E é muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho uma cliente e ela realmente tinha problema com a própria voz, né? Para você escutar um áudio dela, tinha que ser no último volume e muito pertinho do ouvido para poder escutar o que ela estava falando. E era algo muito poderoso que ela estava falando, mas a voz dela era muito baixinha. E aí ela tinha essa coisa da voz, né? Às vezes, para você escutar, tinha que ser muito perto, porque faltava essa autoridade na própria voz, né? Precisava romper isso. E hoje não. Hoje é tranquilo, hoje ela consegue falar e falar muito mais claro, e a gente consegue entender, né? Sem precisar ficar com o celular aqui, ó, no ouvido muito pertinho. E às vezes a gente esconde a própria voz, não fala, se cala, e aquela pessoa que precisa escutar aquilo que a gente tem para entregar não consegue nos ouvir, porque a gente está sempre se escondendo. Então, falando um pouquinho, né, sobre essas dores emocionais, que roubam a nossa autoridade, que não nos deixa falar, que nos deixa nos posicionar, né, que nós ficamos presos a isso. Eu quero iniciar falando dessa comparação que a gente faz. É uma comparação, e às vezes, muito silenciosa, né, e que a gente fica mascarando, muitas vezes, essa comparação. E você fica pensando sempre, mas tem muita gente melhor do que eu. Muitas terapeutas que entregam muito melhor do que eu, né? Que fazem melhor do que eu. E quem sou eu, né? No meio dessas mulheres todas aí posicionadas. Que já existem muitas terapeutas falando disso. Isso é um erro muito comum e uma crença muito forte nossa. Porque o nosso inconsciente fica dizendo pra gente assim, ó, não se posiciona, não fala, porque tá vendo que tem muita gente que fala, né? Bom dia, Isidória, seja bem-vinda. Tem muita gente que fala desse assunto, então é melhor você ficar calada, que nem identidade, né? As pessoas, tem bastante mulheres que falam sobre identidade, só que cada uma da sua forma, cada uma do seu jeito, né? Cada uma no seu posicionamento. Uma fala de identidade para mulheres que estão sobrecarregadas, cansadas, né? Que estão levando aí a família nas costas. Outra fala de identidade para aquela mulher que não reconhece nem quem ela é. Outra fala de identidade para aquela mulher que já está posicionada, mas está perdida, né? Não tem direção, não tem caminho. Então você está vendo que existem espaços para todas nós. A crença de que já existe muita gente falando do que eu falo é crença, é algo que o seu inconsciente fica falando para você, né? Para que você não se posicione. Por quê? O que o inconsciente quer? Não é que ele não quer que você avance, mas ele quer te proteger. Ele quer dizer para você assim, ô Isidória, fica quietinha aí, não precisa sair falando o que você faz, porque aí a gente não se expõe, aí a gente não fala. E é isso que o nosso inconsciente tenta nos proteger, a nossa mente tenta nos proteger o tempo todo. E aí vem essa crença de que muita gente está falando sobre isso. Quantas pessoas não tem aqui que ensinam terapeutas, mas cada um da sua maneira, cada um do seu jeito.
Existe um lugar na mesa para cada uma de nós. Então, não tem problema você falar sobre aquilo que o Senhor te chamou para falar, porque é o seu jeito, é a sua essência, é aquilo que está no seu coração. E outra crença muito forte que nós temos é que quem sou eu para ensinar? Quem sou eu para ensinar algo? Quem sou eu para falar sobre algo? Eu estou no processo de cura e muitas terapeutas têm ouro na mão, tem ouro, tem diamante, mas fica dizendo, eu estou no processo de cura. Não, eu ainda estou me curando. Então, quando eu estiver curada, eu vou ensinar. Aí eu vou falar. Eu quero contar um segredinho para vocês. O processo de cura é a vida toda. Quando você fala pro seu cliente assim, tem que tomar pai e mãe, é todos os dias, né? São todos os dias que a gente toma pai e mãe, são todos os dias que a gente se cura, que a gente pode ser alguém melhor. Que você faz algo que você fala, opa, peraí, esse aqui não é o meu lugar, né? Então, você é alguém especial que o Senhor entregou um chamado na sua mão para você ensinar, para você conduzir alguém a uma cura, a uma transformação de vida. E é ouro isso que você tem na mão, porque é só você que tem. Você pode falar também sobre ensinar terapeutas a se posicionarem, mas a sua maneira vai ser diferente da minha, né? Porque nós somos indivíduos diferentes. Deus fez cada um de uma forma. Então você é de uma forma e eu sou de outra. Então essa crença é a nossa mente querendo nos proteger, nos levando a esse lugar de que, olha, fica quietinha, não fala, porque aí você não se expõe, né? Medo do posicionamento e de receber críticas, então aí ele te protege. Mas isso, tudo isso, o que ele gera em você? Ele gera insegurança, ele gera o silêncio, aí você está insegura, e eu não vou falar, eu não vou me posicionar, eu não vou falar o que eu faço, e aí com isso você procrastina o seu posicionamento. Olha quantas coisas com crenças que a gente tem na nossa cabeça, que nos leva a um lugar que a gente não se posiciona, que a gente não fala do que a gente faz. E quantas pessoas no mundo estão precisando do nosso posicionamento, do nosso ir, do nosso se movimentar. Que às vezes você vem e fala uma palavra e a pessoa diz, é isso que eu estava precisando. Eu já recebi mensagens de algo que eu postei e falar assim, nossa, é resposta para mim. Eu estava procurando isso. Eu quero dividir com vocês aqui uma coisa minha, né? Do meu íntimo. Eu tenho um grupo de devocional com mulheres, líderes e empreendedoras. E um dia eu pensei, acho que eu não vou continuar com o meu grupo. Porque a minha mente tentando me defender de algo, de um medo. E eu disse, acho que eu não vou continuar, não sei se está fazendo sentido. E é um grupo onde eu todo dia eu faço a minha devocional e compartilho. E é um grupo de uns minutinhos que eu falo ali e deixo lá e a pessoa escuta quando der para ela, porque a gente sabe que essa vida é corrida e às vezes não é possível. E no dia que eu pensei, eu falei, eu acho que vai ser a minha última semana que eu vou fazer, né, esse grupo, e foi algo que Deus colocou no meu coração, por isso que eu criei esse grupo. E naquele dia que eu coloquei a mensagem, eu recebi uma mensagem dizendo, nossa, fez total sentido para mim. Né? Foi resposta de oração para mim. O Senhor falando o que eu precisava fazer. E eu falei, uau, é isso. Por quê? Às vezes a gente quer procrastinar algo tão valioso. Eu tinha diamante na mão, mas a Marcela? Não. É o meu chamado. É ajudar alguém com uma palavra. Aquilo que eu recebi para minha vida, eu estou dividindo. E eu falei, não, Senhor, é isso. Se tiver uma pessoa, é para uma pessoa que eu vou falar. E é assim que a gente tem que pensar. Porque senão a gente realmente fica inseguro, fica no silêncio, não se posiciona e as pessoas não conseguem saber aquilo que você entrega, aquele diamante que você tem na mão. E a terapeuta, às vezes, ela sabe muito, mas não comunica nada com a firmeza,
porque ela quer sempre estar na invisibilidade, na vergonha, no medo, na insegurança e se comparando com outras terapeutas. E eu quero dizer para vocês que a comparação ela não gera crescimento. A comparação ela gera paralisação. Né? Porque ninguém é igual a ninguém. Porque fulano tem, nossa, milhões de seguidores e tá menos tempo que eu. Fulano é no tempo do fulano, você é no seu tempo. Né? E aqui, eu sempre digo assim, a rede social ela é uma terra seca, onde a gente vai trabalhar com essa terra. Né? Onde a gente vai lá, vai plantar, vai regar. E é uma semente que você está lançando. E assim você vai. E assim você vai crescendo. É a constância que te leva a isso. E não a comparação, e não a procrastinação, e não a insegurança, e não a esse medo, né? Às vezes, abrir uma live ou fazer um vídeo dá vergonha, dá medo, dá insegurança, dá frio na barriga. Mas eu vou assim mesmo. Porque alguém do outro lado está esperando você falar. Às vezes você está sentada numa mesa e a pessoa te pergunta, o que você faz? Ai, eu sou terapeuta. Né? E não comunica com a clareza. Terapeuta do quê? O que você faz? Né? Eu sou terapeuta que cuida de empreendedoras, de líderes, ajuda elas a se posicionarem, que é o meu caso. Então, assim, explicar para a pessoa, porque isso é clareza na sua mensagem. E a pessoa aí, ela se conecta com você. Então, esses são as grandes crises que as terapeutas têm, né? Que são crenças que ela carrega, achando que ela nunca vai poder, que ela não é capaz. E outra grande crença da terapeuta é o medo de ser julgada. Ontem nós falamos um pouquinho, mas em relação ao dinheiro, né? Essa terapeuta, ela não quer parecer arrogante, ela não quer parecer que sabe demais, ela não quer parecer que quer aparecer. Então aí ela fica caladinha, ela fica quietinha, ela não fala. Aí ela começa a suavizar a mensagem dela. Aí eu vou suavizar um pouco para não parecer que eu sou grande. Aí quando ela fala, ai, talvez, quem sabe se você fizer assim, eu acho que se você for por esse caminho. E aí a autoridade, ela não nasce da dúvida. Aí a sua audiência, aquelas pessoas que estão te vendo ou que estão conversando com você, fica pensando, o que será? Porque o medo de ser julgada te leva a ser essa terapeuta boazinha que nós comentamos ontem a respeito do dinheiro. Te leva a esse lugar de assim, eu não posso ter mais autoridade. E ter autoridade não é chamar atenção, não é nada disso, é falar daquilo que você entrega. Eu falo sobre a identidade de mulheres, como elas se posicionam. Então, assim, você, mulher, né, que está aí sobrecarregada, que já não se reconhece quando você olha no espelho, já não sabe quem você é, porque você só está cuidando de filhos, de casa, de marido e servindo na igreja. Eu quero te convidar a vir para minha masterclass ou para o meu grupo, ou a conversar comigo, a me chamar, para a gente transformar essa forma que você está vivendo e que você possa ser você. Você está vendo que é autoridade. Não estou chamando atenção de uma forma grosseira, mas é autoridade no que eu estou falando. Então, essa mulher que ela está sobrecarregada, o que ela vai falar? Opa, está falando comigo. Eu sou aquela que eu olho no espelho e nem me reconheço, não sei nem quem eu sou. E aí você trouxe essa mulher, resgatando essa mulher, você vai ajudar ela a transformar a vida dela, a ter a identidade dela revelada no Pai. Olha quanto é lindo isso, quanto é diamante que eu falo que a gente tem na mão, que a gente pode ajudar alguém, né? Ou você, que nem no meu caso, empreendedora, que está aí desanimada com o seu negócio, que não consegue olhar para a sua empresa. Essa semana uma pessoa me perguntou assim, olha, a minha empresa não está indo muito bem, você pode me ajudar? Eu estou meio desanimada e perdida, não sei para que caminho eu vou. Claro, posso te ajudar. Né? Vamos olhar junto para a sua empresa, vamos entender o que está acontecendo. E quando eu olho para a empresa, para o lado emocional, aí você pensa, mas que loucura, né? Como é que é isso? Você vai olhar além de um CNPJ.
os CPFs que estão atrás daquela empresa, o para que aquela empresa nasceu, o formato que aquela empresa tem, as pessoas que estão dentro daquela empresa, como tem se comportado, a cultura daquela empresa. Então essa é a minha forma de posicionar, de levar para frente. Mas aí eu preciso ser arrogante, eu preciso mostrar que eu sei demais? Não. Eu vou conduzir, né, a pessoa responsável por aquela empresa a esse lugar. Da mesma forma que você vai conduzir essa mulher a um lugar de cura, a um lugar de posicionamento, né, a um lugar de reconhecimento dela mesma. Tá ficando claro, gente? Né? Eu quero que vocês me sinalizem aqui, está fazendo sentido também para vocês, né, esse posicionamento. E eu quero que vocês interajam aqui comigo, diga aqui para mim, né, se tá claro, como é que tá. Vamos bater um papo aí. Se você sente, às vezes, né, essa terapeuta aí que fica com medo, com essa insegurança, fica com essa comparação, mesmo que silenciosa, né, insegura, medo de ser julgada. E muitas vezes a gente vai para um caminho onde o julgamento nos leva a nos calar, né? O medo do julgamento, e não o julgamento, mas o medo do julgamento, leva a nos calar, porque eu falo com medo, eu falo com insegurança, e eu não transmito essa autoridade que eu tenho. Porque eu quero dizer aqui para vocês, terapeutas, vocês têm autoridade, vocês sabem do que estão falando, né? Às vezes precisa de uma lapidação apenas, né? De um ajuste, de algo que, opa, esse é o caminho que vocês precisam entender. Quando chegam as minhas clientes, para mim é muito interessante. Elas chegam assim, olha, terminei o curso agora, não consigo ir para frente, o que eu faço a partir de agora? Ou os clientes não chegam, eu não consigo. E aí quando a gente começa a trabalhar esse posicionamento, e quando eu vou trabalhar o posicionamento, eu não trabalho só esse lado da terapeuta, eu trabalho na íntegra. Eu trabalho o dentro, o interior, para que essa terapeuta seja mais forte para esse posicionamento. Então, como eu contei o segredinho para vocês, é para sempre a gente vive num processo de cura, né? Porque sempre nós somos homens maus, mas a gente quer ser melhor a cada dia, né? A Josi disse aqui, ó, tá fazendo muito sentido, que bom, eu fico feliz. E para mim também vai fazendo sentido conforme eu vou falando para vocês. E ela falou também, saber o meu público me ajudou muito na assertibilidade da mensagem. E é exatamente isso, né? Você saber quem você está aqui a serviço, quem você serve, né? No meu caso, as empreendedoras e líderes, eu sirvo essas mulheres, né? No seu caso, pode ser mulheres que têm relacionamentos ruins, você serve essas mulheres, então saber quem é o seu público e falar diretamente para o seu público. Mas pode ser que eu cuido de mulheres com os relacionamentos destruídos e aí vem uma pessoa que não é problema de relacionamento. Tá tudo bem, mas está conectado com aquilo que você entrega. Por quê? Porque o tesouro está aí na sua mão, né? E aí você leva. E aí você fala com mais autoridade, você fala com mais direcionamento. E tudo muda. Eu quero dizer para vocês que quando eu comecei a falar mais direcionado para o meu público, tudo mudou. Porque as pessoas sabem o que eu faço. A assertividade. Eu achei meio estranha a palavra também, Josi, que bom. É assertividade. E quando eu comecei a falar para o meu público, né, com essa assertividade que a Josi falou, ficou tudo diferente. As pessoas chegam mais, né? Você se torna uma pessoa mais confiante também daquilo que você fala, e quando você se torna mais confiante, você tem mais autoridade, né? Mas você já começou fazendo assim? Não, são caminhos que a gente vai trilhando. E às vezes você vê e fala assim, olha, essa rota aqui não tá tão legal, então eu vou recalcular a rota e vou para esse lado. Às vezes precisa de um ajuste pequeno, que nem foi no meu caso, né? Eu comecei trabalhando diretamente com casais, né? E é muito interessante porque eu, quando encontrei essa minha identidade, foi uma crise que eu tive, né? E fiquei com muito medo de ser julgada. Por quê? Porque eu dizia assim, ó, como é que eu vou falar para casais
se eu tenho um casamento feliz. Geralmente a gente fala daquilo que é a nossa dor. E eu fiquei com isso muito na minha cabeça. E eu falei, que loucura, como é que eu vou falar dessa dor se eu não tenho essa dor? Graças a Deus tenho um casamento muito bom, né? E aí foi quando Deus falou, mas as pessoas precisam entender, através de uma pessoa, foi a minha mentora. Ela falou, as pessoas precisam entender que existem casamentos felizes. Que nem todo casamento, todo relacionamento é dor. Eu falei, opa, tá aí. E aí você vai ajustando. Ah, mas hoje você não atende mais casais ou pessoas com problemas em relacionamentos? Não, atendo sim. Atendo, mas o meu público-alvo é esse, né? São as empreendedoras e as líderes. E quando eu falo empreendedoras, muitas terapeutas se escondem porque dizem, eu não sou essa empreendedora. Mas eu quero dizer para você, você é sim essa empreendedora. Você é essa mulher de muito valor e que tem riquezas na sua mão para entregar. Porque o teu negócio é a terapia, é o conhecimento que você tem e que você transforma na sua ferramenta e leva para frente. E sem medo de ser julgada, porque essa crença paralisa as terapeutas. Essa crença te deixa num lugar onde você não consegue sair dele, onde você não consegue falar para o público que está te esperando quem você é. E aí você fica sempre na invisibilidade. E aí o medo do julgamento também te leva ao medo de você falar sobre dinheiro, sobre o valor que você cobra, né? Outro dia, conversando com uma cliente, quando ela falou o valor que ela cobra, eu quase caí da cadeira. Eu falei, uau! Eu falei, meu Deus, né? E aí, assim, você precisa valorizar aquilo que você entrega também, né? Não é com medo de ser julgada, não, porque se eu falar o valor, a pessoa não vem. Aí a gente tem dó do cliente, como a gente falou ontem, né? Então, essa crença, você precisa vencer. Porque quem fala com medo transmite insegurança, mas você bem posicionada, com clareza, você transmite essa autoridade que nós estamos falando. E o terceiro ponto, né? Uma crença muito forte que a gente tem é o excesso de conhecimento. E a gente fica sempre assim, ó, não, porque eu preciso estudar mais, eu preciso fazer mais esse curso, não, mas eu preciso fazer mais esse, não, mas eu preciso fazer mais esse. E esquece de colocar a sua essência, aquilo que está dentro de você, aquilo que está dentro do seu coração. Por quê? Você está sempre buscando um curso diferente. Ah, não, mas isso aqui, se eu fizer vai fazer mais sentido. Não, mas aí eu vou buscar aquele curso. Não, mas aí eu vou buscar aquela mentoria. E nunca faz, e nunca se movimenta. A gente só aprende a andar de bicicleta andando, né? Porque se eu ficar só olhando para a bicicleta e dizendo, eu vou colocar mais um lacinho ali. Mas agora eu vou colocar. Na minha época, a gente colocava canudinho na rodinha para ficar bonitinho, colorido. Aí você vai falar, mas eu vou comprar mais um canudinho para botar na rodinha. Não, mas eu acho que agora eu vou colocar uma cestinha. E aí, olha o excesso que eu tenho na minha mente. A minha bicicleta tá linda, mas eu não sentei nela e andei. Você tá entendendo? Tá ficando claro para vocês? Né? Tá fazendo sentido isso? Por quê? Eu não pego a bagagem daquilo tudo que eu tenho de conhecimento e saio. E falo para esse mundo, olha, é isso. A gente aprende fazendo, né? A Josi aqui é a minha mentorada e começamos eu dando um desafio para ela, os atendimentos. E ela foi melhorando, né, Josi? Dia após dia. Foi melhorando. E ela diz assim, quando ela faz um atendimento que foi uau, ela fala, meu Deus, olha isso aqui e tal, não sei o que aconteceu. Por quê? Porque a gente sente, porque a gente sabe, porque a gente tem conhecimento, a gente tem medo, a gente tem crença do que a gente não pode. Mas aí a gente vai. E muitas vezes essa crença está ligada a alguém ou a algo do nosso ciclo familiar. O medo de posicionamento, o medo de fazer. Quando eu terminei o meu primeiro curso, eu pensei, uau, e agora? E assim, fiz vários cursos. Constelação na água, com pessoas, com boneco. E tive um pouquinho de conhecimento com cavalo, mas não me aprofundei, não estudei, um pouquinho.
E aí era muita coisa, eu dizia, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que... E aí foi, eu comecei com os bonecos, eu não sei se vocês conhecem, um boneco Playmobil, comecei com eles, uma excelente ferramenta também. E aí comecei trabalhando com ele, e depois eu percebi que trabalhar com os bonecos na água dava mais clareza para o meu cliente. Ele entendia mais. Falei, opa, é isso aí. Falei, é isso aí. Então, a gente vai criando isso, né? Por quê? Porque a gente fica totalmente perdida. Então, conforme você vai fazendo, você vai entendendo e vai olhando para o seu cliente. E quando você estuda demais, o que você fica? Buscando mais processos terapêuticos, aí você fica buscando a espiritualidade, você fica buscando o desenvolvimento pessoal, o emocional, o comportamental, isso aqui, aquilo ali, e fica tirando para todos os lados, e não tem uma direção, e não tem um caminho, né? Eu fiz diversos cursos, porque já estava na minha primeira formação, como terapeuta, mas eu encontrei meu caminho. Como é que eu encontrei? Fazendo. Eu tinha o conhecimento e eu fui aplicando. A Josi colocou aqui, ó, quando eu estava em um lugar de maior que a minha mamãe, eu buscava mais estudo. Não me sentia pronta. Era cansativo demais, né? E ela falou, eu amo atender. E era realmente isso. Por quê? Porque estava conectado com alguém lá atrás. Né? Esse romper precisa acontecer. E às vezes a gente fica preso. E aí, com esse excesso de conhecimento, e não vai. Não sobe na bicicleta e tenta andar. Né? E primeiro você começa na bicicleta com rodinhas, porque você não tem tanto equilíbrio. Depois você vai fazendo o seguinte: você tira uma rodinha, depois você tira outra e vai. E quando você aprende, você não esquece nunca mais. Você passa anos sem andar de bicicleta, mas quando você sobe numa bicicleta, você sabe o que tem que fazer, né? Então é isso, assim, ó, eu amo atender, eu amo estar com meus clientes, eu amo ver o resultado, olhar aquela cliente posicionada, como eu amo ver hoje, assim, ó, eu falo pra Josi, meu Deus, é meu maior orgulho de falar assim, cara, ela tá lá, ela fez, né? Ela aprendeu a andar na bicicleta que ela tinha o tesouro na mão e ela organizou. Então é isso. E é a mesma coisa, eu tirei uma rodinha, depois eu tirei outra, e aí encontrei o meu lugar, falei, é aqui, né? É dessa forma que eu gosto de atender, né? E faz mais sentido para o meu cliente. Às vezes para o seu cliente vai fazer de outra forma. Eu tenho algumas colegas terapeutas que atendem a constelação com o cavalo, que é a coisa mais linda, né? E eu falo, assim, um dia eu quero, né? Quero ter meu sítio e em breve e vou ter lá meu cavalo, né? Eu acho lindo. Eu falo que é uma das ferramentas mais lindas que eu já vi. Porque você vê aquele cavalo enorme, com sentimento, chorando, deitando no chão, né? Eu participei algumas vezes e levei a minha família para ter essa experiência. O meu filho, o meu marido ficaram encantados com aquilo tudo. Mas se fica só no meu conhecimento, se fica só na minha mente e eu não me movimento, eu não saio do lugar. Aí eu não tenho autoridade, né? Aí a gente fica presa. Aí a gente não consegue seguir, né? A gente não consegue, o nosso cliente não consegue entender o que a gente faz, né? E, e aí quando eu acho o meu caminho, eu falo, é aqui que eu vou. É dessa fonte que vai jorrar a água e que vai alcançar as pessoas que devem ser alcançadas. Né? E não precisa ficar buscando toda hora conhecimento. Conhecimento a gente vai estudar para o resto da vida. A gente trabalha com as emoções das pessoas, né? Eu falo sempre, a gente está sempre se aprimorando, mas é andando na bicicleta e enfeitando a bicicleta, colocando mais um canudinho, colocando mais um lacinho, né? Enfeitando a garupa, mudando o banco, as rodas girando e eu tô ali fazendo. Você vai agregando para aquilo que você já entrega. Eu acho isso lindo. Porque você está agregando. Eu estou fazendo um novo curso agora, como algumas colegas terapeutas estão fazendo aqui, né? Que é o MPR. É lindo. Método Propósito Revelado. É maravilhoso. Eu estou aprendendo uma ferramenta maravilhosa.
O que eu faço? Agrego nos meus atendimentos, agrego naquilo que eu entrego. E você, deixar aqui para você, terapeuta, você também pode agregar nos seus atendimentos. Que lindo! Eu preciso atender só com o método MPR? Não! Com o método que você já tem e agrega isso. É tão lindo, né? É tão bonito isso, porque tudo é conhecimento e você vai trazendo esse conhecimento. E aí você tem tanto conhecimento, tem tanta coisa aí na sua mente, fervendo, que você já estudou, você já fez, mas quando é para responder uma pergunta simples, você trava, que é qual é o problema específico que você resolve? Aí você fica, não sei, por quê? A obesidade na mente, tem muita coisa, né? Aí, o que isso acontece? Você não tem autoridade porque o seu público não entende, você não lembra, as pessoas não conseguem entender o que você faz, né? E autoridade não é saber muitas coisas, é saber comunicar a coisa certa, é prestar atenção no seu chamado, é entender aquilo que o Senhor quer da sua vida, para você poder entregar para sua audiência, para o seu cliente sedento. Então, as crenças que nós temos é aquela comparação silenciosa, como eu falei para vocês, que está sempre olhando o outro, a grama do vizinho, né? Não tem isso, a grama do vizinho é mais verde, a sua é verdinha, os diamantes estão na sua mão e você pode entregar. Dá o passo por você, não tem medo daquilo que você faz, você sabe a profissional que você é, que você entrega. O medo de ser julgada, de que vão me olhar, vão me achar arrogante. Nossa, mas ninguém, nunca na minha família teve uma exposição tão grande. Seja você a primeira, seja você que vai olhar e falar assim, não, eu vou fazer, eu vou transformar, né? Eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ter resultados. Seja você a primeira a desbravar isso. Para gerações futuras olharem e falarem, meu Deus, eu posso. Porque fulana de tal fez e você deixa o caminho livre para as próximas. Porque você curou a geração futura já. O excesso de conhecimento. Estudar, a gente vai estudar para sempre. Mas cuidar. Não é só estudar, é estudar e entregar. E colocar em prática aquilo que você estudou. Se movimentar, né? Subir na bicicletinha e andar. Sem medo. Porque aí eu vou escutar você falar, assim como a Josi, eu amo atender. Olha que coisa linda. Eu também amo atender, né? É a coisa mais maravilhosa da minha vida. Quando eu posso estar com alguém, né? Trazer clareza para essa pessoa. Então é gostoso. Eu falo, eu me encontrei com tudo que eu tinha, com todo o conhecimento, com a minha formação de contadora, com as minhas pós-graduações de finanças, de gestão de pessoas, com os meus cursos da terapia que eu fiz, né? E tudo agregou, e tudo agrega. E os cursos que eu estou fazendo até hoje, complementando tudo, isso forma quem eu sou como terapeuta. E isso é a coisa mais linda que a gente tem. E agora eu quero passar com vocês para a parte dos exercícios, né? Para que isso fique mais claro na nossa mente, para que a gente consiga se conectar ainda mais com tudo isso que eu estou falando. E a primeira pergunta do nosso exercício é: qual é o principal problema que eu ajudo a resolver? É de identidade? É de posicionamento? O que é? Né? É de ansiedade? É de bloqueios emocionais? É de relacionamento? Então pensa, qual é? Né? É de mulheres que vivem no invisível ou com medo de se posicionar? Qual é esse principal problema que você resolve? E que transformação a pessoa vive com você, né? E para isso, eu vou falar uma frase para você sentir na sua alma. Eu ajudo mulheres ou homens, ou ajudo pessoas a sair de uma ansiedade, de um bloqueio emocional,
da falta de identidade para viver livre da ansiedade, para viver posicionada, para viver reconhecendo quem ela é. Então, para você refletir, isso já vai trazer mais clareza para você. E outra pergunta é, qual é a mensagem eu quero que as pessoas lembrem quando pensam em mim? Eu tenho certeza que quando fala, olha, não, a Marcela, assim, a Marcela que fala sobre empreendedores, fala com líderes, fala com as terapeutas sobre posicionamento, e assim vai ser você, né? Que a pessoa vai falar o seu nome, vai lembrar que ela faz isso, mas isso nasce quando você se posiciona, quando você tem autoridade para falar daquilo que você entrega, porque é o seu negócio, né? O meu negócio é ajudar empreendedoras, líderes a terem resultados. O seu negócio é trazer a mulher que está em depressão a sair dessa depressão, a ter alegria na vida. Então, é pensando nisso, para você trazer toda essa mudança de mentalidade para você. Porque o seu inconsciente, o que ele está dizendo para você? Quando você tiver mais experiência, aí você vai lá e se posiciona. E aí você fala para você mesmo, não, quando eu tiver mais experiência, eu vou lá e eu falo. Porque agora, nossa, eu não conheço nada. Eu estou ainda estudando. Mas uma mentalidade de autoridade é aquela que você fala, eu vou organizar a minha mensagem e assumir o lugar que Deus me confiou. Isso é autoridade. Porque o que você já tem, você assume o seu lugar, você fala com o seu coração, com a sua alma, daquilo que você entrega e com o resultado que você traz para o seu cliente. A autoridade, ela não é um cargo que alguém te dá, de jeito nenhum. É um lugar que você assume quando a sua mensagem se torna clara. Então, a clareza na mensagem, ela te traz autoridade. E por isso que o tema da nossa live não é tempo de ministério, é tempo de clareza da mensagem. Porque às vezes a gente vem aqui, fala coisa bonitinha para o nosso cliente, massageia o ego do nosso cliente, mas não fala da autoridade daquilo que você entrega, daquilo que você faz. E aí fica perdido. Porque o mundo, ele não precisa de terapeutas escondidas, como você está. Ele precisa de terapeutas claras, firmes e bem posicionadas. Porque é isso que as pessoas estão procurando. E eu tenho certeza que você vai se transformar nessa terapeuta. Se você está nesse lugar, ainda escondida, você vai se transformar nessa terapeuta que entrega. Gente, milhões de pessoas estão esperando vocês falarem o que vocês fazem, o que vocês transformam, para elas poderem ter essa esperança e ter esse caminho da cura. Pessoas estão às vezes numa cama. Eu quero rapidinho contar uma história aqui para vocês. Eu tinha uma cliente que o primeiro atendimento que eu fiz com ela foi num quarto escuro. Ela estava numa depressão profunda numa cama. Num quarto escuro, onde ela não acendeu a luz. E ela falou para mim, eu não consigo acender a luz e nem levantar da cama. E eu falei para ela, tudo bem. O primeiro atendimento dela foi assim. O segundo foi a meia luz. O terceiro ela já estava sentada na cama. E dali por diante, ela foi transformando. Hoje ela tem a empresa dela. Ela mudou a vida dela. Ela tem um casamento restaurado. Ela está feliz. Ela está viajando. Ela está conhecendo outros lugares. Ela saiu daquele quarto escuro. Mas se eu não me posicionasse, se eu não falasse o que eu faço, ela talvez estaria ali ainda, ou nem estaria aqui mais com a gente. Então, a autoridade, ela vem disso que Deus já colocou no seu coração. Mas foi a Marcela que mudou a vida dela? De jeito nenhum. Eu tive a autoridade de falar. Ela me viu. E ali a gente começou um processo. E através daquilo que Deus entregou na minha mão, no meu chamado, eu ajudei aquela mulher e hoje ela está lá com a empresa dela. E você fala, é isso.
É para isso que eu nasci. Esses são os resultados do meu trabalho. Mas se eu tivesse me calado, se eu tivesse ficado com medo do julgamento, talvez essa mulher não estaria mais aqui. Deixaria a filha órfã, deixaria marido viúvo, porque da maneira que ela estava, era isso que ia acontecer. Mas ela mudou. E tá aí uma empreendedora linda. E se você também, né, quer aprender a estruturar a sua identidade, a sua mensagem, o seu posicionamento, para ter resultados reais, assim como eu estou falando para você. E é resultado das pessoas, e é resultado financeiro. Eu quero te convidar a participar da minha Masterclass, que vai ser totalmente gratuita, online, onde a gente vai poder aprofundar mais nesses assuntos. E você sair bem posicionada. E você sair para ter resultados de verdade. E tendo esses resultados, você cada vez mais se posiciona ainda mais naquilo que Deus confiou a você, no seu chamado, tendo autoridade para falar daquilo que você entrega. A inscrição está no link da minha bio. Vai lá, se inscreve, vem para o grupo. E vem também ter esses resultados reais, resultados financeiros. E vai acontecer no dia 12 de março. E aí você vai lá no link, clica, entra para o grupo e ali eu vou te dar todas as informações. Eu espero você, porque eu quero te ver posicionada, eu quero te ver ajudando essas pessoas que estão clamando pelo nosso servir, pela nossa entrega. Alguém está esperando só o seu posicionamento, só você curar as suas dores, essas suas raízes que estão aí dentro, para que você se posicione. Então, dia 12 de março, na minha Masterclass, online gratuita, você vai ter autoridade para poder falar. E as inscrições estão lá no link da minha bio. Se inscreva, venha e vamos transformar juntas. E vamos se aprofundar ainda mais para você ser uma terapeuta de resultado, de sucesso. A autoridade não nasce do tempo que você está nesse caminho. Ela nasce da clareza que você decide caminhar. E é só você que pode fazer por você. E o passo que você pode dar agora é se inscrever na Masterclass. É um presente que eu estou dando para você. Eu já fui, e como eu compartilho aqui com vocês, essa terapeuta. Então, quando a gente decide dar um passo pela gente, mudar, ser uma empreendedora de sucesso, a gente está dizendo sim para o nosso chamado também. Então, vai lá no link da minha bio, se inscreva e diga sim, sim, Senhor, eu vou mudar. E eu vou ser uma empreendedora de muito sucesso. Quero agradecer vocês por mais essa live. Que delícia estar aqui com vocês, né? E que vocês tenham muita clareza, muita sabedoria quando vocês forem falar. Porque tem muita gente esperando por você. Tem muita gente clamando pelo seu servir. Nos vemos amanhã, às 8 horas da manhã, aqui no Café com a Terapeuta, com um momento extraordinário, como a gente teve hoje. Então, que você tenha um sábado maravilhoso, abençoado, com muita clareza, com muita abertura de consciência, para que você seja essa terapeuta bem posicionada. E se inscreva lá no link da minha bio. Até mais!